E a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Na nossa igreja presencial, nós iniciamos o estudo de Gênesis, né? O pastor conduziu maravilhosamente bem e é muito importante nós estudarmos a nossa origem. Lá nós encontramos muitas respostas sobre quem nós somos, sobre a nossa identidade, sobre o Espírito Santo, né? Sobre os desejos de Deus ao criar o homem, né? Então, esse mês inteiro, nesse devocional, vai ser diferente. Eu vou passar aqui tudo aquilo que o pastor ministrou, né? E o que o Senhor está ministrando no meu coração também, sobre o livro de Gênesis. Esse mês inteiro nós vamos estudar sobre isso e é muito importante esse estudo, porque aqui está uma chave que é a chave principal dessa geração, que é a identidade, né? O Senhor, ele nos mostra no livro de Gênesis quem nós somos. Ele nos mostra a verdadeira identidade. E a maior arma do inimigo nesta geração é afetar a identidade das pessoas, desconfigurar a identidade e a paternidade. Então, esse mês inteiro nós vamos mergulhar nesse estudo profundo. Eu tenho uma formação também nessa parte de Gênesis que eu fiz lá na igreja Bola de Neve, que é uma igreja que eu tenho muito amor, muito carinho também, com o professor, o teólogo Claudivan, né? Aqui está o diplominha. Então, eu estudei um ano inteiro com eles o livro de Gênesis, né? O professor Claudivan, quero honrar o nome dele, que é um grande mestre, um grande amigo, um grande irmão, né? Ele foi aluno do Rodrigo Silva. Então, a gente sabe que a Igreja de Jesus é uma só, nós temos que honrar aqueles que contribuem também com a nossa formação, né? Então, independente da congregação que seja, eu quero honrar, eu quero dizer que as igrejas, elas são unidas nesse sentido, nós amamos as outras igrejas também, e eu vejo que Deus é muito criativo, né? Com a forma que Ele usa as pessoas para crescer, né? No Evangelho, para atingir várias tribos, e isso é muito bom, isso é muito bom. Então, eu quero deixar aqui a minha gratidão, né? Porque nós só chegamos a algum lugar quando nós honramos também as pessoas que nos ensinam. E aqui eu quero deixar minha gratidão para o meu pastor, para o reverendo Elson Cândido também, que ministrou muito também sobre a igreja, né? Eu estou entendendo como plantar uma igreja com ele, né? E eu me lembro que eu tinha feito uma oração a Deus, eu falava, Senhor, eu quero entender como funciona a sua igreja, o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo, tem as respostas na Bíblia, mas eu queria entender como funciona, qual é a sua igreja, Senhor, qual é a igreja perfeita para o seu coração, Senhor, qual é a igreja santa, qual é a igreja que está certa, porque quando eu me converti, eu frequentava várias igrejas, eu frequentava que eu tinha sido convertida, mas eu gostava de ir nas outras igrejas para ouvir também, né, o pensamento e para saber se coincidia. Então é aquela busca, né? Eu sou muito curiosa, tudo o porquê das coisas, eu vou buscando, eu vou me aprofundando e eu buscava com Deus, eu conversava com Deus, era aquela coisa de questionando, né? Jesus o tempo todo. Acho que Deus, até hoje eu sou assim, mas eu pude perceber o quanto Deus trabalha, né? Nas diferentes denominações. E quando eu cheguei na Presbiteriana Independente de Búzios, foi muito legal, porque foi resposta de uma oração, né? Eu pedi para Deus clarificar o meu propósito, o meu chamado. Eu sabia que Ele queria me usar de alguma maneira,
Muitas irmãs, em diversas ocasiões, até fora da igreja, até em situações inusitadas, chegavam e falavam, usadas pelo Espírito Santo, falavam, abra sua boca, abra sua boca. Eu achava que era para falar do testemunho, mas não, era para falar da palavra de Deus, né? Sobre tudo aquilo que eu estava vivendo, além dos testemunhos, mas também a missão era abrir a boca, falar da palavra. E eis-me aqui, Senhor, estou aqui fazendo isso hoje, né? Então, eu pude frequentar várias igrejas e amo as igrejas, amo, é o ambiente que eu mais amo na minha vida, é o ambiente que eu mais gosto de frequentar. Conheci as denominações, ainda falta muito para conhecer. E antes de ser convertida também, eu já gostava de entrar na igreja, eu ia à igreja, né? Em viagens, o passeio que eu mais gostava era de conhecer os templos. Mas eu não entendia qual era a igreja correta, porque eu via tantas coisas diferentes, tantas igrejas diferentes. E aí chegou esse momento que foi quando eu cheguei na Igreja Presbiteriana Independente e pedi para Deus clarificar, né, o meu propósito. Foi quando o Senhor me mostrou, é aqui que eu quero você, é aqui que você vai trabalhar. Ele foi muito claro, ele usou o pastor Elson, né, num culto. Eu tinha orado ao Senhor, ninguém sabia dessa oração no quarto, aquele entra no quarto, fecha a porta. E eu tinha falado com o Senhor, Senhor, me mostra qual é a igreja que o Senhor quer que eu congregue, porque tudo que vem de Deus tem que ter ordem e decência, é tudo muito perfeito. Então você não pode ficar também com uma vida bagunçada do seu lado espiritual, você precisa congregar numa igreja, né? Você precisa seguir a palavra de Deus para que suas bênçãos sejam alcançadas, para que você cresça no seu ministério. E quando você cumpre em obediência a tudo isso, o Senhor, ele vai clarificando o seu propósito. E ele vai te usar para esse propósito. Por isso que é muito importante você ter esse relacionamento com Deus. E ele mostra. Eu pedi para ele me mostrar, porque eu cheguei num conflito de que aonde agora? Eu vou ficar indo em todas as igrejas, eu queria estar todo dia na presença de Deus. E eu estava verdadeiramente, estou até hoje. Então eu visito as igrejas até hoje. Mas o Senhor mostrou, você precisa congregar em uma igreja. Você precisa estar, não tem problema você visitar as outras igrejas, mas você tem que estar congregando, você tem que estar trabalhando na minha obra. E usou o pastor, né, o reverendo Elson, de uma forma muito poderosa. O culto dele foi resposta, foi Deus falando comigo sobre o meu chamado. Quando eu pedi na oração, Senhor, clarifica meu propósito, e eu fui ao culto, o tema do culto era propósito. E aí Deus falou o tempo inteiro comigo. Foi muito lindo a forma como Deus clarificou o meu propósito no que eu deveria fazer. E uma dessas coisas era estar aqui, né? Pregando o evangelho na internet, né? Através da igreja presbiteriana e plantando a igreja. Nossa igreja, ela é pequenininha. Ainda é a presbiteriana independente é uma igreja tradicional, enorme, tem em diversos lugares. Mas a nossa aqui em Búzios, nós estamos plantando, então tá ainda no tijolinho, ela é uma igreja pequena, nós estamos plantando, construindo tudo. E o Senhor me colocou para ver cada passo da construção da igreja com um plantador de igrejas, que é o meu pastor, o reverendo Elson. Então, é muito lindo como Deus nos ensina, sabe? Todas as vezes que eu tive dúvida com relação, quando eu, em nova convertida, até hoje, né, eu tenho dúvidas. A gente aprende todos os dias. Eu nunca vou deixar de aprender. Acho que a palavra de Deus, ela traz revelações assim infinitas, né? Por isso que você precisa meditar todos os dias na palavra, né? Porque o Senhor todos os dias te ensina algo, né? E por mais que você tenha lido toda a Bíblia, ao ler novamente a Bíblia, o Senhor vai revelar novas coisas. Você vai passando para novos níveis espirituais, novos níveis de maturidade, de fé. Então, é um infinito, é uma palavra viva que vai te trazer para muita maturidade espiritual. Vai elevar cada vez mais a fé. Eu me lembro quando eu não era convertida,
quando eu li a Bíblia, eu não entendia nada. Era como se eu estivesse lendo um livro qualquer, né? Eu não tinha, após receber Jesus, o livro verdadeiramente se tornou vivo. Quando eu li a Bíblia, quando eu leio a Bíblia hoje, vem as revelações, vem tudo na mente, vem a clareza de tudo que eu estou lendo. E às vezes me remete a situações da minha vida, onde o Senhor traz as respostas através da Bíblia sobre questões da minha vida. Então é muito lindo a forma como Deus conversa. Esse livro, ele é vivo. Ele conversa com você, é o próprio Deus, é o Senhor, é o Espírito Santo falando com você. É muito diferente, né? Quando você não conhece Jesus, quando você não aceita Jesus. Né? Na época eu não entendia nada, eu não nasci num lar cristão, então eu não entendia nada. Eu não sabia o que era Espírito Santo, eu não sabia o papel de Jesus dentro da igreja, para mim ele era como um santo, né? Eu não sabia, não tinha entendimento, eu era muito ignorante, eu não sabia nada. E aí quando eu recebi Jesus, quando eu aceitei Jesus, que eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, que eu já contei aqui, foi tudo diferente. O Senhor tirou as vendas dos meus olhos e quando eu comecei a ler a Bíblia, foi algo assim, também sobrenatural. Porque quando eu lia, era uma coisa tão diferente de como eu lia antes, que eu falava, meu Deus, era o tempo todo lendo e vindo a revelação, meu Deus, é isso. Então é muito bom você ter o entendimento vindo do próprio Deus, né, do próprio Espírito Santo, você sentir a presença do Senhor quando você está lendo a Bíblia. Então esse mês a gente vai falar da criação, de Gênesis, vamos estudar Gênesis. Bom, vamos lá, Gênesis 1, 2. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Senhor, nós agradecemos, Pai, pela sua presença em nossas vidas, Senhor. Pedimos para que o Senhor conduza esse estudo de uma forma muito tremenda, poderosa, que não saia nada de mim, Pai. Nada do meu intelecto, Senhor, mas tudo de Ti. Que o Senhor coloque na minha boca aquilo que é da Tua vontade, Senhor Jesus. E que as palavras possam penetrar almas, corações e espíritos que estejam sedentos de conhecer mais de Ti, de conhecer a Tua palavra, Pai, que é viva, perfeita, agradável. É o nosso manual, o manual da vida plena, o manual de um ser humano pleno, porque o Senhor deixou para que a gente pudesse caminhar, Pai, para a perfeição, para caminhar no sentido de agradar somente os Seus olhos, Pai, e que nós sejamos curados em todos os sentidos. A cada palavra, a cada mensagem sua, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O mover do Espírito na terra. Esse texto fica demonstrado que o Espírito Santo ele vem atuando no mundo desde a sua criação. Mesmo quando ainda a terra era vazia e sem forma, o Espírito de Deus ele se movia sobre as águas. Nós também somos terra porque nós fomos tirados do pó da terra. Está lá em Gênesis 2:7. Antes de Cristo entrar na nossa vida, nós éramos sem forma e totalmente vazios. Porém, quando o Senhor Jesus Cristo entrou na nossa vida, Ele nos deu a forma e Ele nos encheu com o Espírito Santo,
conforme está em 1 Coríntios 3, versículo 16. Agora nós não somos mais vazios. Nós fomos preenchidos do Espírito Santo de Deus. Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. E isso se testifica lá em Efésios 5, versículo 18. O Espírito de Deus, ele se move agora sobre a nossa vida e não mais sobre as águas. Agora é sobre a nossa vida e não mais sobre as águas. O Espírito de Deus, ele está sobre nós. A gente pode aprender, através desse texto, que existem 3 situações, 3 períodos principais na Bíblia sobre o mover do Espírito Santo na Terra. E vamos falar deles hoje. O primeiro é o mover do Espírito Santo da criação até o Senhor Jesus Cristo. Da criação até o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo agiu por meio dos homens, daqueles homens que Deus levantava para liderar o seu povo, de sacerdotes, de juízes, profetas, reis. Nesse período, o Espírito de Deus ele se manifestava de forma esporádica, porque ele capacitava essas pessoas para guiar, para exortar e para liderar o seu povo. Exemplo disso é que ele capacitou José a administrar o Egito, os engenheiros na construção do tabernáculo, Moisés e seus auxiliares na condução do povo de Israel. Ele capacitou também Josué para suceder Moisés e liderar o povo, os juízes a julgar Israel, os reis a governar Israel, os profetas a advertir e orientar Israel. No segundo momento, houve o mover do Espírito Santo a partir do nosso Senhor Jesus Cristo até o Pentecostes. Do nascimento do Senhor Jesus Cristo até o Pentecostes, o Espírito Santo agiu por meio do ministério glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que o nosso Senhor Jesus fez foi por ocasião do seu ministério terreno, orientado pela ação do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele teve todo o seu ministério aprovado pelo Espírito Santo de Deus. Ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus. Ele venceu o diabo porque estava cheio do Espírito Santo. Ele pregava cheio do Espírito Santo. Ele prometeu enviar o Espírito Santo para habitar conosco e em nós. Nosso Senhor Jesus, ele se entregou para realizar a obra da redenção pelo Espírito Santo. Ele foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, ascendeu aos céus, depois de dar, por meio do Espírito Santo, o comissionamento aos seus apóstolos. Está lá em Atos 1, versículo 2. O terceiro momento foi o mover do Espírito Santo do Pentecostes até o arrebatamento. Desde o Pentecostes até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo ele tem habitado na igreja, o qual é o corpo de Cristo. O Espírito Santo ele habita também individualmente em cada cristão, fazendo do nosso corpo o santuário de Deus. É aqui que o Espírito Santo habita, ele habita no nosso corpo a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo. E aí nós somos guiados por ele, transformados por ele, ele vai fazendo a sua obra em nós, conforme está em 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. O Espírito foi derramado sobre toda a carne a partir do dia de Pentecostes, cumprindo a promessa do Pai, a que Jesus referiu
e ratificou, lá em Atos 1, versículo 8. O Espírito Santo capacitou individualmente cada cristão, cada crente. Está lá, descrito no livro de Atos 4, versículo 8, 6, versículo 5, 6, versículo 10, 11, versículo 24. E guiou também a igreja primitiva na evangelização do mundo, distribuindo os dons espirituais à igreja e fluindo até os dias de hoje. Está lá em 1 Coríntios 12, versículos 4 a 11. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele gera nos cristãos o seu fruto, o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22, 23. Benignidade, longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio, paz, alegria. Ele vai nos transformando, nos tornando pessoas com caráter transformado, com um caráter parecido com o do Senhor Jesus Cristo. Nós nunca vamos chegar, nós nunca seremos iguais a Ele, porque Ele foi santo e perfeito. Mas nós podemos modelar o caráter dele. E quem faz isso? Quem faz isso por nós? É o Espírito Santo. Porque se fosse de nós não conseguiríamos, porque nós somos falhos, pecadores, nós erramos o tempo todo. Só que o Espírito Santo de Deus nos mostra, ele nos constrange, ele nos transforma, ele nos ensina a andar na retidão que Deus requer. Ele nos mostra, ele nos transforma. O Espírito Santo, ele gera nos cristãos, nos crentes, o seu fruto. Ele sela o cristão para o dia da redenção. Ele alerta a igreja sobre os últimos tempos. Ele exorta, ele adverte, ele fala constantemente com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele prepara a noiva perfeita, que é a igreja, ao encontro do noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Com a igreja, ele anseia para que esse encontro aconteça logo. E essa noiva, ela tem que ser uma noiva pura, limpa, perfeita. Quando a terra ela era sem forma e vazia, o Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas. Porém, uma vez que o mundo é habitado por pessoas que são criadas por Deus, à sua imagem e semelhança, o Espírito Santo ele quer não só mover, como também habitar em nosso coração. Ele quer habitar em nosso coração. E ele habita conosco e se move através do seu meio, da sua igreja. Linda palavra, né? Que o Senhor possa tocar no seu coração, para que você possa ir de encontro a um lugar de comunhão, a uma igreja, onde você possa sentir o poder do Espírito Santo. Mas mesmo se você não estiver, que você possa ser tocado dentro da sua casa, do seu quarto, quando você estiver orando, quando você estiver falando com Deus, em qualquer momento, até quando você estiver lavando uma louça, limpando a sua casa, quando estiver na rua, indo para o seu trabalho. Tenha o hábito de falar com Deus, tenha o hábito de dar as premissas para Deus do seu dia, acordando. Senhor, a Ti rendo graças porque o Senhor é bom. A Sua bondade, a Sua misericórdia dura para sempre. Consagro o meu dia a Ti, Senhor, consagro o meu trabalho, a minha vida, a minha casa, meu filho, tudo que sou, tudo que tenho a Ti. Te peço proteção, que o Senhor me guie e coloque as pessoas certas na minha vida. As premissas para Deus. Quando você faz isso,
o seu dia se transforma, a sua vida se transforma, os seus relacionamentos se transformam. E o Senhor, Ele vai fazer limpeza na sua vida. Ele vai tirar pessoas que não estão na mesma frequência do reino que você. Isso vai acontecer. Ele fez isso comigo. Afastou pessoas de todas as frequências, aquelas que não eram do reino e aquelas que também que eram do reino, mas que não estavam na mesma frequência. Deixa Deus agir na sua vida. Porque só o que interessa nesta vida é agradar a Deus. É cumprir o propósito dele nessa terra. É fazer a vontade dele nessa terra. Porque a nossa maior riqueza, ela não está aqui. Porque nós não somos daqui, nós somos do céu. A nossa riqueza está lá com ele. Então aqui nós devemos trabalhar, ganhar com as nossas mãos, com o suor das nossas mãos, fazer a justiça e trabalhar para o reino. Trabalhar para o reino, para que as pessoas possam ser alcançadas e sentir esse amor que é pleno, perfeito e absoluto. O amor do Senhor Jesus Cristo. Só Ele é o Deus verdadeiro. Só Ele. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã.